Vamos lá, então, agora. Depois eu edito isso aí, gente. Fiquem tranquilos, essa parte não vai. Vamos passar o make-off, sim, cara. Isso aí é uma coisa que é legal a gente falar, que é o que a gente está passando. Estamos tendo que aprender na marra aí. Tá tudo ok para todo mundo aí, então? Todo mundo ouve bem? Todo mundo vê a tela? Vladimir e André, Sim, no bate-bola aí, tá? Quando vocês quiserem, podem ir falando. Então, essa é uma aula voltada para o Instituto Federal. Espero que a gente consiga bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre peste negra. E hoje a nossa ideia é contexto biológico. Semana passada o professor Vlados conduziu falando sobre contexto histórico, né, professor? E hoje a gente vai continuar nesse bate-bola, mas com um viés um pouquinho mais biológico, tá ok? Então, a pergunta que eu venho aqui, eu tenho que ser capaz hoje de levar vocês para aquele período do século XIV, né? Aquele período medieval. Então, eu tenho que tentar fazer isso com vocês. Vocês têm que lembrar o seguinte, ó. É um período que saneamento é um negócio assim que não existe praticamente. Depois eu vou mostrar uma foto de uma região, de uma cidade chamada York, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu acho que tem gente pedindo para entrar lá, vou ter que encerrar e vou ter que permitir, só um pouquinho, gente. E nessa região, vamos lá tentar de novo, vamos passar vergonha de novo, né? Deu certo ou não? tá indo. Tá indo. Beleza? Oi. Então tá. Então, a gente tem que ter claro assim, ó, isso se passa no século XIV, ele vai se esticar aí, vai ter bastante caso ainda para frente, mas ele começa ali no século XIV. Nós estamos vendo, vocês estão vendo a pintura que o Vladson falou semana passada, a dança macabra, a dança da morte, né? Onde você pode observar que você tem exatamente os elementos do contexto dessa pandemia. Foi uma pandemia, tá? Parecido com o que a gente está passando hoje. Então, nesse contexto, o que é que você pode ver? Você pode ver a morte aqui, ó, no cavalo, ó, tá? Que era o que os caras sentiam. Eles estavam o tempo todo nesse período cercados pela morte. Você pode ver aqui, ó, o pessoal ligado às religiões. Claro que o que a gente mais vê aqui nesse momento, o que é? A Igreja Católica, o cristianismo, que era é, a parte forte dos dogmas e da religião nesse período aqui, na região principalmente da Itália, até hoje né? Então você pode observar isso aqui também. E aqui você pode observar, inclusive foi a figura que eu utilizei para convidar vocês ontem e hoje, né? Os médicos vestindo aí as vestimentas características. Depois isso aqui vai ter uma conotação utilizado na arte, nos carnavais dele, mas nesse momento não era para isso. Mas não fique preocupado, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, as pinturas desse período e pós este período refletem muito isso. Dá para você observar um monte de cruz, um monte de corvo aqui, ó, que é uma ave ligada à morte. Por quê? Porque realmente os caras não sabiam o que fazer, gente. Não tinha o que fazer. Então, a gente fala um pouquinho da onde que veio isso, porque o nosso contexto hoje vai ser história permeando. O Vlados vai me ajudando, por favor, e a gente vai falar da biologia. Então, primeiro momento, qual é a origem? Da onde que veio? A maioria dos materiais, eles mostram a China como a origem desse causador. Vamos fazer um suspense aqui, desse causador dessa doença, desse problema extremamente grande que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, um terço da população da Europa, e teria saído da China, teria ido para a Europa através dos comerciantes, como o Vlad comentou semana passada, através da Rota da Seda, através de embarcações, chegando principalmente em Veneza e chegando também em Gênova e se espalhando pela Europa. Então, a maioria dos materiais traz a China, não vamos falar culpado, né, gente, mas responsável. A saída desse vírus teria sido de lá.
parecido com o que a gente está passando hoje. Só que daí o que acontece? Só antes disso, veja que a China, esse artigo, você pode observar aqui, ó, desculpa, você pode observar que o artigo aqui está mostrando dados de 2019 para você. Então, a China teve caso. Aí eu chamo a atenção para a gente fazer uma correlação com o que está acontecendo hoje. Ó, o que o cara comeu? Um roedor, um coelho selvagem. Esse é o detalhe. Aí eu pergunto para vocês, a gente já conversou sobre isso, né? É a cultura deles, mas vai ter que mudar. Nós temos a cultura também de comer carne de caça, certo? Lembra que a gente já comentou isso em sala. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que aprender a respeitar a cultura, o costume dos povos. E eles, ó, novamente aqui, ó, como a gente está passando hoje também, essa situação, ó, o cara comeu o coelho selvagem e adquiriu peste bubônica, ou a peste negra, que a gente já vai falar por que isso, por que aquilo. Então, a China é tida como o epicentro também dessa pandemia lá no século XIV. No entanto, quando você começa a pesquisar um pouquinho mais esse assunto, aparecem outras origens. E uma origem que o Vlad comentou também semana passada, que teria sido a partir da Rússia. E daí eu venho aqui e levanto para você aqui, ó, uma das teorias também mostra que essa bactéria causadora da peste negra, da peste bubônica, teria surgido numa região chamada de Crimeia, que está marcada no mapa aqui para você, aqui, ó, e que teria se espalhado, passando pelo Estreito de Bósforo, passando aqui, chegando na Itália, vindo a Gênova, a Veneza, e teria se espalhado pela Europa. Então, teria sido originado aqui, ó, num pedaço da antiga Rússia, que eu gostaria que o André me ajudasse. Qual a importância dessa Crimeia aí, André? Não, rapidão, eu acho que é legal essa parte da Crimeia, porque recentemente, né, faz alguns anos, a Crimeia é uma região autônoma na Ucrânia, né? Então, depois que acabou, depois que a União Soviética se dissolveu lá em 91, a Ucrânia se constituiu como um país independente, só que, se vocês olharem do lado oeste ucraniano, onde está a capital, tem uma origem muito mais ligada às tradições europeias. O lado leste ou oriental está muito mais ligado à Rússia, tá? Tanto é que eles sofrem uma pressão, inclusive a região da Crimeia, né, sofre uma pressão da Rússia para ser independente. Ali tem questões de petróleo, tem Sebastopol, né, que foi uma cidade que, para os russos, para os soviéticos, ela é quase que um templo, né, porque foi ali que a União Soviética conseguiu resistir ao ataque nazista. E como você mostrou aí, Flávio, é uma região muito estratégica, né? Então é saída para o Mar Negro, passa pelo Estreito de Bósforo, tem uma saída para a Turquia, para o leste asiático. Então é uma região ali que é bem estratégica do ponto de vista geográfico, né? Tanto é que aí, acabando a Segunda Guerra Mundial, foi aí onde aconteceu a Conferência de Alta, né? Que eu falo no comecinho das aulas de geografia, que essa conferência foi que organizou, né, mais ou menos a Europa ali. Os soviéticos falaram, bom, ajudei vocês a conter os nazistas loucos. Então agora eu quero a minha cortina de ferro aqui. Então essa parte da Europa aqui, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia, vai ficar sob minha influência. O lado de lá, vocês que se virem. Eles usaram a Crimeia justamente porque a Crimeia está aqui na meiuca, né? Acho que é bem interessante. Essa parte que você falou da peste, relacionada à peste negra, eu não conhecia, não é bem interessante, mas as coisas meio que se interligam, né? Isso aí, cara. Então, assim, para que vocês possam lembrar, isso aqui é legal lembrar, né, André? Aqui está Istambul, né? Que não é a capital da Turquia, né? Mas aqui é muito importante porque tem Istambul fica em 2 continentes, né? A Europa e a Ásia, e para atravessar e de um continente ao outro, você passa exatamente pelo Estreito de Bósforo, aqui que eu acabei de falar, que te dá acesso ao mar Mediterrâneo e depois te dá
acesso à Itália, à Grécia, a entrar aqui, vir para Gênova. Também te dá acesso, olha aqui para situar vocês, ó, vai te dar acesso a Gibraltar, ó, e depois o Atlântico aqui para você, tá? Então, extremamente importante, por isso que o André falou que é estratégico mesmo, e eles querem dominar aquele setor ali, os soviéticos não querem abrir mão nenhuma, né? Então, olha só, André, foi muito legal você ter falado, que nós falamos agora em China, nós falamos agora na Crimeia, que é uma parte da Ucrânia, Rússia, um negócio meio... E eu quero mesmo que vocês prestem atenção e fiquem cheios de dúvida, tá? Porque aí, ó, vem aí, a peste negra pode ter surgido na Rússia, tá? Na Rússia. Isso, depois tem todos esses locais de onde eu tirei material para vocês lá no final nas referências, tá? Então, teria surgido numa região chamada de Tartaristão. Tartaristão, gente. Tá marcado aqui para você, ó. Moscou aqui. Aí, a Ucrânia, que a gente estava vendo agora há pouco, tá aqui, ó. Tá? E daí você tem a Ucrânia, Romênia, Moldávia, Bielorrússia. Então, teria surgido, segundo essa outra fonte, essa outra pesquisa, nessa região da Rússia. E daí você deve estar pensando, eu espero que você esteja pensando assim, tá, e daí? E aí, como é que foi? Então, como é que eles chegam a esses dados e por que que gera essa confusão? Então, na verdade, o que que vai acontecendo? Hoje eles fazem o quê? Lembra que o Vladson mostrou para vocês umas valas comuns, porque morria tanta gente que pegava e jogava todo mundo dentro de um buraco só e enterrava. Hoje eles acham essas valas e conseguem tirar material biológico para fazer teste de DNA. E também nessas valas eles conseguem achar traços das bactérias. E daí, achando esses traços de bactérias, eles começaram a fazer a filogenia, que é a classificação dessas bactérias em famílias, em períodos, e quem teria originado quem. Então, hoje a teoria mais aceita é a teoria que teria surgido na Rússia. Olha lá, moçada. Então veja que a maioria das fontes que a gente tinha até hoje, inclusive eu, falava da China, o Vlad comentou semana passada da Rússia, né, Vlad? E que a bactéria que originou o problema na Europa teria saído da Rússia, dessa região do Tartaristão, e teria sido uma entrada única em direção à parte central da Europa, acometendo quase todos os países e matando praticamente 1/3 da população. Os dados, mais ou menos, 25 milhões, mas no mundo inteiro foram 50 milhões. Então, não é assim, conforme as técnicas de identificação, de classificação vão melhorando, a gente vai descobrindo outras coisas. Então, tudo isso acontece também hoje com a gente com o coronavírus, gente. Então, vocês devem ter observado que na Itália, por exemplo, nós tínhamos já 2 tipos de vírus causadores da Covid. Nos Estados Unidos, nós tivemos a entrada, pelo menos, de 3 tipos. Eu não posso falar que são cepas, porque cepa é uma nomenclatura utilizada para seres vivos, e aí o vírus, vocês devem lembrar, que eu já comentei, não é um verdadeiro ser vivo, né? Bom, não dá para a gente falar nisso, mas a gente vai ter uma aula para falar sobre isso. Então, 3 indivíduos, 3 tipos diferentes. Então, essa bactéria que surgiu aqui teria adentrado a Europa e teria causado todos esses problemas. O que hoje, essa é a teoria, a hipótese mais aceita. E que aqui dentro teriam acontecido alterações que são chamadas de mutações. Tá ok? Então, fiquem à vontade para interromper, por favor, tá? Então, quando o Vladson falava semana passada lá que os barcos, os navios chegavam, principalmente em Gênova, e chegavam também em Veneza, e de lá acabaram disseminando para o resto da Europa, aí tem uma questão bastante interessante para a gente abordar, que é quando os mongóis muçulmanos chegavam com essas embarcações, trazendo produtos para vender, para trocar, para pegar, em troca lá em Gênova, eles começaram a adoecer. Ó, veja que isso aqui está marcado aqui para você, ó.
eles começaram a adoecer, e os genoveses tinham que orientação, gente? Cristão. Eram cristãos, tá? Aí eles começaram a falar que os muçulmanos estavam trazendo problemas e que isso era um castigo divino. Ou seja, se eu for cristão, eu não vou adquirir a peste negra, ou não vou adquirir a peste bubônica. Então veja que é permeado por características de dogma, de religião. Lembrando o seguinte, gente, cada um faz o que bem entende, desde que não prejudique o outro, tá? A gente está levantando aspectos puramente históricos, ninguém está criticando ninguém, se o cristão está certo, se o muçulmano está certo, mas a gente está levantando algumas coisas bem legais aqui, de ter já uma segregação, de ter um preconceito, tá? Frente aos dogmas, e daí eu achei um dado muito legal. Desculpa, Vlad, pode falar. Até porque, né, professor, a ciência, né, como a gente entende ela hoje, não cabia naquele momento, né? As próprias universidades, a ciência era dominada pela religião. Então, a religião permeia, nesse momento histórico ali, a cabeça de todo mundo. A coisa só pode ser religiosa. A salvação só pode ser da religião. Tudo envolve a questão divina, a questão de Deus, né? Então, essa coisa está muito presente lá. A gente, hoje os caras são loucos. Não, naquele momento todo mundo pensava dessa maneira. E aí, o embate também é na questão religiosa, né? Se nós cristãos estamos fazendo isso, quem está chegando que não é, deve ser o culpado. Ou é a ira divina mesmo, né? Isso aí. Obrigado, Vlad. Aí tem um dado muito legal, gente, que aí o André vai gostar também desse negócio. Olha aqui, ó. Eles também culparam, porque a gente tende a querer achar um culpado. Nós passamos por isso agora também na Covid. Inclusive, toda semana a gente tem uma questão dessa, né? A culpa é dos chineses, temos que impedir eles de vir para cá, porque eles fizeram, eles deixaram de fazer. E aqui, nesse momento, olha quem que eles começaram também a culpar. Os judeus. Lembrando assim para você, gente, judeu é quem nasceu na Judéia, tá? Ou quem foi convertido ao judaísmo. Então, nós temos essas duas possibilidades. Então, mas o judeu era muito forte no comércio, todos nós sabemos disso. E a segregação em cima dos judeus começou aqui já, gente. Então, eles eram o culpado, eles vinham trazer mercadoria, eles tomavam o mercado e começaram a trazer doenças e culparam eles também por essa disseminação. Então, a culpa era dos judeus e a culpa era dos muçulmanos. Estamos mostrando o que a história nos fala. E daí você pensa assim, logo depois, mais bem lá na frente, tem um outro cara que vem e culpa os judeus de tudo de novo, né? Que mata milhões de judeus em câmara de gás. Então você veja que essa vertente de responsabilizar o judeu não começou com Hitler, não começou com o partido nazista. Isso já vem de longe, e isso vai ficando marcado dentro da sociedade. É a mesma coisa que quando a gente fala de escravidão. Quando foi estipulada a escravidão dos negros, porque a escravidão anterior aos negros, a maioria dos escravos que existiam no mundo eram brancos de olhos azuis, eram os eslavos. A escravidão do negro é posterior. Ela vai se iniciar lá no século XVI, vai ficar muito forte no século XVIII, e depois acaba, ainda bem, tendo um término, né, lá no século XIX, final do século XIX, mas a escravidão acabou. Fica aí a pergunta para vocês. Eu tenho uma leitura para vocês depois. Depois que a gente terminar a aula, eu vou deixar minha câmera aberta, uma sugestão. É o livro chamado Escravidão. É muito bacana a gente ler e entender. Acho que é muito propício, gente, para o momento que a gente vive agora, nesse momento. Não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Tá? Vamos lá, voltando para cá. Beleza? Aí olha aqui.
isso aqui é muito legal. Biologia pura para você, galera. Ó, como a bactéria da peste se tornou letal e mudou a história do mundo. Olha lá, os cientistas descobriram que há pelo menos 1.500 anos, micro-organismos que provocam a temível peste negra deixou de ser uma gastroenterite e tornou-se rapidamente mortal. Isso aqui também, ó, podemos dizer que não é velho, ó, 2015. É razoavelmente atual. Aí você está pensando assim, como assim? O negócio é o seguinte, galera, olha lá, ó, é uma bactéria. Quem é o causador da peste negra? Uma bactéria. Vamos lá, presta atenção nos termos biológicos que vai ter questão relacionada com isso para vocês. Bactérias são organismos procariontes ou eucariontes, galera? Vamos lá. Essas bactérias, inicialmente o estudo mostra que essa Yersinia pseudotuberculosis já existia no ambiente. Tudo isso por dado de material genético coletado e tal, beleza? Aí você está vendo o seguinte, esse nome aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, não é? Mesmo nome, Yersinia. Ou seja, essas duas bactérias são do mesmo gênero. Mas, quando você vai para o segundo nome, que é a espécie, elas são distintas. O gênero é o mesmo, a espécie é diferente. Ou seja, elas são muito parecidas. Aí você vê assim, ó, no chamado do slide está dizendo assim, bactéria mais mutação é igual a terror. Por isso eu coloquei a morte aqui, gostei muito dessa imagem. E coloquei a morte aqui para você. Ou seja, a mudança no material genético fez com que uma bactéria que causava gastroenterite. Vamos lá, o que é gastroenterite? Use o começo da palavra. Gastro é sistema gástrico. Enteros, o intestino. Então, gastroenterite não é nada mais, nada menos que uma bactéria que causa uma intoxicação no seu trato gastrointestinal e você vai ter uma diarreia, talvez, se você passe um dia de Luís XIII sentado no trono, né? Mas não mais do que isso. Aí, o que aconteceu? Olha lá, galera. Olha como é delicado isso. Por isso que aquela técnica do CRISPR, da correção do material genético que o chinês fez o ano passado, é muito tensa. Por isso que está ainda em estudo. Foi a mutação, ou seja, a mudança no material genético de apenas um gene. Um gene. Um gene fez com que essa bactéria aqui, ó, se tornasse a causadora da peste negra, ou seja, a Yersinia pestis. Um gene mutado, material genético mutado, só um gene fez com que uma bactéria que causa apenas uma diarreia, uma intoxicação do seu sistema gastrointestinal, se tornasse na temível Yersinia pestis, causadora da peste negra. Tá? E daí nós temos com essa Yersinia pestis aparecendo, olha lá, ó, o que acontece? Nós temos os agentes, os caras que vão atuar nessa doença tão perigosa que também aconteceu no Brasil, já vamos falar desses dados. Aqui, ó, aqui em cima nós temos a bactéria. Sabe? Quem que é a bactéria? A bactéria é o causador da doença. Já vamos falar o que ele vai fazer. Aí nós temos a pulga. E o que a pulga vai fazer, galera? Nós temos o ratatouille aqui, ó, o rato, e nós. Certo? Então, o que vai acontecer? Essa bactéria aqui, originalmente, ela está onde? Desculpa. Ela está onde? Ela está no rato. Ou melhor isso aí, galera, melhor isso aí. Ela está nos roedores, principalmente nos roedores. Olha lá, ó, essa é a palavrinha mágica que a gente tem que prestar atenção, ó. Silvestres. Ou seja, os caras estão na natureza. Lembrando, tem vaca, tem como é que chama outra lá? Capivara, né, professor? Sim, tem um monte. Nós temos um monte. Na China tem um monte, na Rússia tem também, em todo lugar tem. Aí o que acontece?
esse cara silvestre acaba entrando em contato com um ratinho que é mais costumeiro ficar no ambiente urbano. Então, se ele tiver um ambiente legal, a gente já vai comentar sobre isso, ele vai se desenvolver legal, não vai? Aí esse rato, como é comum, e daí você já pega e já pensa no teu cachorro, já pensa no gatinho, que são os nossos animais domésticos. Que rato não é muito, eu tinha, né? Mas não é muito costumeiramente ser um animal doméstico, né, Vlad? Mas eu tinha vários. O que eu fazia com eles? Brincava, não tinha nada de experimento, tá? Então essa pulguinha aqui, o que acontece? Ela fica no rato. Aí o rato vem para o ambiente urbano, para a cidade. E esse rato entra em contato conosco. A pulga sai do rato e vai em você. A pulga é um inseto, certo? É um inseto sugador de sangue, é um hematófago, certo? É um parasita externo, um ectoparasita, e ele vai sugar sangue. Só que quando ele suga o teu sangue, ele injeta saliva. Então, olha só o que vai acontecer, cara. Ó, essa bactéria vai na pulga. Dentro do trato digestório da pulga, ela se multiplica. Ok? Ela se aloja no rato, transmite para o rato e fica no rato. E se multiplica, você sabe, né, gente? Pulga, piolho, muito complicado, se multiplica muito rápido, o inseto se multiplica muito rápido. Aí, o rato cheio de pulga vai para o ambiente urbano e as pulgas acabam nos picando. Então, quem é o causador? Então, quem que causa? A bactéria, tá? Bactéria é o causador. Quem é que transmite? Quem é que transmite? Desculpa a letra aí, gente, mas está melhorando desde a última, hein? Transmite a pulga. Não é o rato. Só que a pulga está aonde? Está no rato. Ou melhor, em animais silvestres. Principalmente roedores. Mas pode ser no gato? Pode. Pode ser no cachorro? Pode. Pode que ser onde tem pulga. Pode ser em você? Pode ser em você. Esse é o primeiro... Presta atenção, gente. Esse é o primeiro cenário. Sei que não dá para olhar para mim, mas não posso deixar de falar para isso, né? Olha para mim. A bactéria é transmitida pela pulga, pela picada da pulga. Tá? Então, a pulga vai sugar o teu sangue e transmite essa bactéria para você. Ok? Só que, conforme essa doença foi se desenvolvendo lá na Europa, eles começaram a perceber que a transmissão... Olha que tenso, gente. Olha, agora você faz uma ligação com o que a gente está passando. A transmissão passou a ser... aérea. Certo? Como é que é a transmissão hoje do coronavírus? Tá todo mundo quieto hoje, gente. É aérea? É aérea. Complicado? Muito complicado. E depois, além de ser transmitido pela picada de pulga, eles começaram a observar que a transmissão dessa bactéria, da peste bubônica, estava sendo aérea. Ou seja, pelos sprays, igualzinho que está acontecendo com a gente agora. Certo? Então, primeiramente era a pulga. Depois eles descobriram que estava sendo aérea também. Eles não, né? Foi posterior, né? Isso é tudo estudo posterior. Lá eles... Lembra que o Vlad comentou semana passada da teoria dos miasmas? Miasma é uma teoria que fala que as doenças, o mal vem do ar, o mal vem de qualquer matéria em putrefação, né? Disso, eu vou relembrar daqui a pouquinho com vocês. Então, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Isso tornou o problema muito maior. Todo mundo entendeu aqui? Beleza? O que essa bactéria faz em você? Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos os roedores, lagomorfos são os coelhos, tá? Os roedores, os lagomorfos, os silvestres. Isso aqui, o que acontece? A pulga desses caras vai e entra em contato com você.
Mas a pulga que aloja-se nele também se aloja em carnívoros. Então também pode vir dos carnívoros, basta ter a pulga. Na verdade, basta ter quem? Basta ter a bactéria, tá? E daí nós vamos ter assim, ó, esses sintomas aqui, ó, tá? A gente lembra muito peste negra, por que foi chamado desse jeito? Porque fazia isso aqui, ó. Fazia não, gente, faz, tá? Então, começava a provocar gangrena, apodrecimento dos tecidos, e isso faz os tecidos ficarem pretos, está apodrecendo, ó. Você está vendo isso. Mais ou menos o que acontece quando você vai para um local onde é muito frio e você não se protege ou fica muito tempo exposto ao frio. O que acontece? A circulação diminui ou para e as extremidades começam a não ter mais oxigênio e com isso as células vão morrendo e vai ficando tudo preto. Quem faz caminhada no gelo, alpinismo e tal, sofre muito com isso, principalmente os dedos da mão e dedos dos pés. Quem assistiu a TV Fantástico, acho que foi semana passada, Esporte Espetacular, não lembro, fizeram uma maratona no Polo Norte, 42 quilômetros. Uma das pessoas abandonou porque estava começando a acontecer isso. Não é tão demorado. Mas tem vários outros sintomas, ó, febre, dor de cabeça, mal-estar, inchaço, já vamos falar, sangramento, náusea, vômito, dor nas articulações. E isso daqui é o que você tá vendo aqui, ó, é o inchaço numa estrutura chamada de linfonodos. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático. Sistema linfático é um sistema de defesa do nosso organismo. Olha lá, o sistema linfático, linfonodos, linfócitos, faz parte do sistema de defesa do nosso organismo. O que acontecia? A bactéria saía lá, a pulga te picava, transmitia a bactéria caía na tua corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela ia se alojar principalmente no sistema linfático, nos linfonodos. Quando isso acontece, provoca uma inflamação, por isso que aumenta de tamanho. Você tem linfonodos bem aparentes, bem fácil de você sentir eles na virilha, na axila e na lateral do pescoço. São aquelas bolinhas que quando você tem alguma infecção, acaba ficando inchado e dolorido. Então, essa bactéria provocava uma inflamação bastante severa nos linfonodos, faziam eles aumentarem de tamanho e ficarem extremamente doloridos, além de provocarem bulbos. Por isso que o nome é peste bubônica. Olha só, galera, os bulbos iam de 1 a 10 centímetros, galera. Você não tem uma régua aí, né? Mas imagina, 10 centímetros, uma ferida dessa aqui, ó, que vai começar a apodrecer. E vai começar a ficar escuro também. Por isso, a peste negra e, por essas estruturas ser chamadas de bulbões, o nome peste bubônica. Então, a bactéria provocava isso. E por que acontecia isso daqui, ó? Pelo mesmo motivo que eu expliquei agora há pouco para vocês, quando a pessoa está em local muito gelado. A bactéria provocava no sistema circulatório pequenas interrupções do sistema, tá? Ela provocava coagulação sanguínea dentro dos nossos vasos sanguíneos. Conforme eu vou bloqueando os vasos sanguíneos, o sangue, principalmente nas extremidades, porque chega com menor pressão, não conseguia mais chegar. Como ele não conseguia mais chegar, não chega oxigênio. Vamos lá. Respiração celular serve para a produção de energia. Sem energia, a célula morre. Então, começava a apodrecer os tecidos, principalmente nas extremidades, porque a pressão sanguínea é menor. E daí você vem falar assim, professor, você falou que no mundo aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram. Na Europa, 1/3 da população total. Imagina, gente, faltou gente para trabalhar, para cultivar. E daí eu venho e pergunto para vocês, quais foram os fatores que ajudaram, que fizeram essa doença ter tanto sucesso? O Vladson falou alguns, semana passada, vocês devem lembrar. Por exemplo, antes do período do desenvolvimento da agricultura,
lembram que ele falou isso? A maioria das pessoas morria de fome, certo? Conforme a gente começou a dominar as técnicas de cultivo, as pessoas passaram a não morrer mais de fome. Então, isso fez a população aumentar. Então, a fome não existe mais. Claro que existe até hoje, né, gente? Por favor. Mas diminuiu, porque a agricultura foi sendo desenvolvida. Então, melhorou a agricultura. A fome deixou de existir e a população começou a aumentar. Então, lembra lá, a questão da Itália, lá onde aconteceu o maior surto do coronavírus. Lembra lá na Lombardia? Qual é a característica? A população é bastante grande. Então, faz com que a gente tenha menos espaço entre nós, para ficar fácil para a gente entender, certo? Então, são locais muito populosos. E o que aconteceu? Como a agricultura era uma questão muito importante, o que as pessoas faziam naquela época? Roubavam comida. Então, conforme eu tenho o aumento da população, melhora de vida, eu começo a ter cidades. Lembra que o Vlad falou isso? Cidades. E cidades muradas, com muralhas, para proteger dos saques, proteger de violência. Então eu começo a ter um monte de casinha tudo junto, tudo apertadinho, e daí eu venho um outro fator ecológico muito importante, que é o saneamento, galera. Olha lá, ó. Agora eu quero que você faça o seguinte, tenta imaginar na tua cabeça, tenta se transferir para lá. Saneamento, isso existe? Praticamente não. Aí você deve estar pensando assim, tá, o que se faz com fezes, o que se faz com a urina, o que se faz com o resto de alimento, o que se faz? Joga pela janela. Joga pela janela, isso mesmo. Olha só, tem um dado bastante legal para vocês. Quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lá, muito tempo atrás, existia um serviço no Rio de Janeiro, que era feito, claro, que pelos escravos, né? Que era, podemos chamar de saneamento, muito triste isso, mas era o que acontecia. Eles eram contratados, ou seja, os negros, os escravos eram contratados para carregar os dejetos das pessoas que tinham condições de pagar, quem tinha seus escravos. E eles eram chamados de tigres, porque eles carregavam grandes latas cheias de dejetos humanos nas costas, ladeira abaixo, no Rio de Janeiro, para lá e para cá, para jogar fora. E conforme eles iam andando, ia vazando um pouquinho dessa substância que está dentro das latas. É isso mesmo, cocô e xixi. E a presença do nitrogênio, principalmente na excreta nitrogenada da urina, quando escorria nas costas ao longo desses dias, no sol, formavam-se listras brancas nas costas desses negros que faziam esse serviço, e eles eram conhecidos como os tigres, porque ficavam listrados. Então, não existia saneamento. Portugal, nesse período, o que era muito comum acontecer? Você está passando na rua e ser agraciado com um balde jogado pela janela. Disso mesmo que você está pensando. E daí, quando você vai para o próximo slide, essas duas imagens são imagens de York. York, uma cidade extremamente importante da Inglaterra, tem aquela participação na guerra, que eu vou pedir para o Vladson ajudar a gente, a guerra, né, das Duas Rosas. E York é uma cidade do período medieval, e aqui o que você está vendo, a fotografia que é feita lá em York, e você pode ver aqui, ó, essas janelas com essas bancadas eram as vendas de carne, principalmente, nesse local. Tá vendo que todas elas têm? Do lado de cá também aparece. Nesse local tem a casa do Gay Fawkes. Gay Fawkes foi o cara lá que tentou fazer uma revolução, foi dedurado, até tem um filme que faz uma menção a ele, chamado V de Vingança, aquela máscara de Gay Fawkes. Aqui fica a casa dele, onde ele morava. E nessa local, você tem essa tábua, o cara vendia carne, o cara vendia carne,
E, claro, escorria tudo aqui, ó. O cara carneava aqui, o cara vendia aqui, e daí você tem menção na história do primeiro sistema de escoamento de esgoto, de dejeto do mundo mais moderno, um pouco nesse período, que você pode ver que tem algo parecido com um meio-fio aqui. Então a rua é meio abaulada e você tem o escoamento. Era exatamente para escoar esses dejetos nessa rua que é chamada de Chambols, que fica em York. Desculpa, alguém falou alguma coisa, eu acho. Eu ia perguntar se essa cidade foi aquela que foi atacada pelos bárbaros. Essa cidade foi aquela tomada pelos vikings. Quem assistiu a série Vikings tem uma passagem que o Ragnar, junto com os filhos, eles tomam York, fazem um cerco e tomam York. E daí você tem aqui do lado, como a gente falou de cidades muradas, aqui é a entrada, ou um gate da entrada, e aqui você pode ver que são as muralhas ainda desse período posterior ao período romano, nessa cidade chamada de York, extremamente importante na Inglaterra, e vocês conseguem observar como era tudo apertadinho, ó, tudo juntinho. E a falta de saneamento básico, falta de cuidados com jogar fora, recolher as coisas, o que provocou? Os ratos acharam um ambiente extremamente propício para eles. Juntando que você deve lembrar o seguinte, ali a gente está falando de século XIV, aqui nós temos a invenção do microscópio no século XVI, e melhorando eles no século XVII, e somente século XVII é que a gente vai conhecer os micro-organismos. Leeuwenhoek observa os micro-organismos e fala para o mundo, existe um mundo que a gente não vê, invisível. Então, quando a gente estava lá falando de peste negra, conhecia a bactéria? Não sabia como tratar. A questão de não ter saneamento básico, as pessoas estarem vivendo dentro de cidades pequenas e tudo apertado, fez com que eu tivesse muitos ratos, muita pulga, e eu fiz com que tudo se espalhasse muito fácil, acharam um ambiente extremamente propício. Que é, galera, o que a gente está tentando evitar com essas medidas que a gente está tomando no mundo, não é no Brasil, é no mundo. É o que a gente está tentando evitar. Muito bem, outra coisa muito importante. Qual é o tratamento para bactérias, gente? São os antibióticos. Tinha antibiótico? Não. O antibiótico é descoberto posteriormente a isso. Então não tinha tratamento. Nós não conhecíamos quem era o agente causador. Nós tínhamos um ambiente extremamente propício para a disseminação. Deu no que deu. Aproximadamente só na Europa 25 milhões de pessoas morreram. E daí nós temos uma imagem muito icônica, que é a vestimenta dos médicos. Até semana passada a galera ficou perguntando, né, Vlad? E eles usavam isso mesmo. Aí você pega e transporta a tua cabeça para o período atual. Como é que os médicos se vestem nos hospitais que estão tratando Covid? Claro, tira o bico, por favor. Sem o bico. Sem o chapéu, né? Mas, ó, luva, uma vestimenta totalmente fechada. Eles usavam bota de cano longo, a calça apertada por dentro da bota, usavam óculos, tá? Chapéu, e usavam essa máscara parecendo o bico de um pássaro. E que aqui tinham duas entradinhas apenas para o ar. E que aqui dentro, acho que foi o Gustavo que falou semana passada, eles usavam ervas medicinais porque o cheiro era insuportável. Você imagina que está apodrecendo a pessoa. E o cara ia lá ver a pessoa. Então o cheiro era insuportável. Então ele usava essa máscara com ervas aqui dentro. E usava esse bastão. Sabem para quê? Para deixar as pessoas longe. Lembrando que ninguém sabia quem era o causador. Era o ar. Para eles nesse momento. Então eu tinha que ficar longe e eu tinha que me proteger. Então, é algo estranho? Na verdade, foi transformado em algo macabro. Transformado, não. Não teve como não associar algo macabro
porque o que se via na Europa inteira era morte. E apareciam essas figuras todas de preto para cuidar das pessoas que estavam morrendo. Pouco se podia fazer, não existia tratamento. Então é lógico que eles foram associados à morte. Tá ok? Tá claro para vocês, galera? E daí aqui nós temos... Oi? Depois da visita do médico, só vinha o homem da gadanha mesmo, né? Eu acho que com o médico já ia... Nas últimas. Eu acho que com o médico já ia alguém para rezar junto, porque não tinha muito o que fazer mesmo, tá? Normalmente o padre também, para dar extrema-unção já. Isso aí mesmo, tá? Então, já estamos indo para o nosso final, porque já passou bastante tempo, né, galera? Então, no Brasil, os dados mostram que a peste negra chegou através de Santos, pelo Porto, em 1899. Tivemos bastante casos. Depois, na década de 70, tivemos novamente casos, 1970, e logo depois um declínio. Em 1980, no Ceará e na Paraíba, nós voltamos a ter casos. De lá para cá, está tudo bem controlado. Mas daí você olha aqui, ó, tem um dado aqui, ó, esse material é de 2019, então é do ano passado, extremamente atual. A peste bubônica pode voltar a ameaçar o mundo e o Brasil. Então, o que é que está acontecendo? Por que será que isso pode voltar? A questão principal é a gente continuar em contato com os animais silvestres, que são reservatórios naturais dessas bactérias. Mas qual é o dado bastante importante? Nós já conhecemos ela. Nós sabemos que com antibiótico a gente consegue controlar. Mas tem um problema. As bactérias, conforme eu vou usando antibiótico, eu vou selecionando as bactérias mais fortes. Então, se acontecer um novo surto, não vai ser da mesma bactéria que teve há centenas de anos atrás. Vai ser uma linhagem de bactérias, uma cepa nova, muito selecionada e que pode trazer grandes problemas. Ah, mas isso só acontece no terceiro mundo? Não, gente, olha, para vocês entenderem e para vocês verem. Tira aquela síndrome de vira-lata que a gente tem. Nos Estados Unidos, a peste também é um problema. Além da peste, nos Estados Unidos, um grande problema é a leptospirose, porque Nova York tem muito problema com rato. Por isso, os Estados Unidos está constantemente com medo de doenças que são transmitidas por ratos, ou que os ratos carregam a pulga, por exemplo, como é esse caso. Porque Nova York, como tem a parte de esgoto, tudo no subsolo, tem muito rato. Então, eles têm muitos casos de leptospirose. Tá ok? E um último dado para nós aqui, voltou a aparecer peste também o ano passado, na China, na região da Mongólia, e em Madagascar. É isso que eu queria falar, olha. Madagascar, sabe como é que um casal morreu por causa de peste bubônica o ano passado. E morreu porque eles comeram carne de marmota crua. Então, quer dizer, se a gente tiver contato com reservatórios naturais, não tiver os devidos cuidados, essas doenças podem ressurgir, sim. Tá? Beleza, gente? As referências estão aqui para vocês, lembrando que vai ficar gravado lá no canal, vai ficar no Class para vocês, à tarde eu coloco todo esse material. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho sobre a peste negra e levantado esses aspectos biológicos para vocês aí, e o professor André, fiquem à vontade se quiserem. Alunos, tudo tá aberto aí para vocês também conversarem com a gente, tá? Então, eu quero falar um pouquinho aí, então, Flávio. Vai lá. Só para, sei lá, né, para dar um alô aí de tudo que você falou aí. A questão dessas regiões, né, onde surge, para onde se prolifera, dá para fazer muita conexão com hoje, né? Porque é uma doença, né? Então, eu acredito que como ela é transmitida do ser humano, do ponto de origem e a expansão,
não vai se modificar muito, né? Ela vai ter um ponto de origem, dali vai ser transmitida de várias formas. Aí, essa briga aí que é interessante, né? Porque quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a ciência progride aí no conhecimento, é lógico que pode ir mudando a teoria, né? Nós falamos, na China, na Crimeia, na Rússia, então, conforme vai se pesquisando, vai se descobrindo. A questão das cidades aí, né? Os pontos iniciais são cidades comerciais, ou as maiores cidades. Dentro dessas maiores cidades aí, a questão do ambiente onde ela é mais atingida, questão da falta de saneamento, né? E hoje a gente tem muito também. E a questão de quem mora nas piores áreas, que são as pessoas mais pobres. Então, todo grande surto de qualquer doença vai acontecer nessa região. E hoje está essa coisa. O Covid vai matar o pobre. Foi trazida pelo rico, que foi viajar, mas vai matar quem? Vai matar o pobre. Isolamento social resolve para quem? Porque no meio do morro lá, o isolamento é mínimo, né? No meio de Heliópolis, a maior favela de São Paulo, não tem muito o que você fazer. O barraco está um do lado do outro, está todo mundo colado. Você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que comer, então é difícil. Essas medidas de higiene aí, né? Álcool em gel, é difícil. E lá na peste negra você tem a mesma situação. Os ricos saíram fora das cidades, já que aqui é um ambiente infecto, né? A teoria dos meados, já que aqui está tudo podre, eu vou vazar para o meio do mato. Tenho minha vila lá, meu sítio, minha família, eu vou sumir para lá e ficar quietinho. Outra questão dos médicos ali, né, que você mostrou novamente aí das roupas, e eu lembrei aqui na hora de uma cena que eu vi do hospital de campanha ali, acho que em São Paulo, e o jeito que eles estavam, né? O cara tá vestido com uma roupa, parece um astronauta, né, cara? Parece um astronauta todo, porque eles têm muito mais contato, eles têm que se cuidar muito mais, né, do que quem tem contato esporádico. Então a proteção deles tem que ser bem melhor que a nossa. Eu não vou mandar daquele jeito por aí, não precisa tanto. E outra coisa que me chama a atenção é essa coisa lá da peste negra, essa presença da morte e essa preocupação deles, inclusive na arte, né, em mostrar isso. E hoje em dia, com o Covid, como a gente está também, né? Não está contente, estamos nesse trabalho remoto, estamos meio isolados, estamos meio desiludidos. Pô, é um negócio que prejudica também a nossa psique, né? Então, ficou cheio desses pontos aí na minha cabeça agora, pensando, fazendo essas relações entre os dois contextos, né? Mas que são bastante parecidos, né? Na minha visão. Tá aberto, gente, se alguém quiser contribuir, mas é bem isso mesmo, Vladson. A questão de isolamento, de você tentar se cuidar, é uma questão restrita, né? Quem pode tem que fazer. É bom que a gente entenda que nós não vamos ficar assim para sempre, mas que muitas coisas nós vamos ter que manter. Essa máscara vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo, né? Isso é legal que você sai na rua, você vê bastante gente usando, ou eu posso dizer pouco que eu saí na rua, mas praticamente 90% das pessoas usam, e isso vai fazer parte da nossa vida. Agora, como eu falei na última aula nossa, essa é uma questão apenas para que o sistema de saúde não entre em colapso e possa atender a gente se a gente puder, se a gente precisar. É só para isso. Resolver não vai resolver. Vai atrasar, vai diminuir. É aquela história lá da curva. Deixar a curva mais espalhadinha. Porque senão não tem sistema de saúde que aguente, né? O sistema de saúde inglês é exemplo para o mundo todo e colapsou. A Suécia tentou fazer uma
Imunização de rebanho não deu certo. Estão com milhares de mortes, enquanto que os vizinhos têm 100, 200. Então, está passando uma pressão desgraçada. Então, mas vamos tentar manter a calma, gente, que as coisas gradativamente vão passando. Vamos se cuidar, se higienizar. Se puder ter menos contato com as pessoas, é o certo, por enquanto. Nós estamos aqui nos adaptando, né, Vlad? Às vezes apanhamos das tecnologias, mas a gente está aqui para ajudar vocês também. Vou deixar o microfone aberto para vocês, já agradecendo a presença de todos. Aí temos 3 participações aí da Camila, o Gustavo e a Júlia, que vieram participar e ouvir a gente também aí, Vlad. Muito obrigado. Sempre está aberto para vocês, quando quiserem vir participar, é sempre muito prazeroso ter vocês. E vocês também, galera, vamos continuar. Essa semana diminuiu um pouquinho, eu acho que eu vou parar de gravar e postar, que daí eu acho que a galera vem, né, Vlad? Mas nós estamos aqui para isso. Quem está aqui é o que importa. Quem não pôde, beleza, depois assiste, tá bom? Fica aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma fala, contribuição. Miguel está se segurando ali, acho que ele quer falar. Quero falar. É que você tá falando de quarentena e eu fico cada dia mais triste, porque na verdade nós não estamos vivendo uma quarentena, né? Já vivendo uma pseudo-quarentena. Tipo, beleza, adianta eu ficar aqui em Quedas isolado? Adianta, tem 15 casos, existe uma probabilidade de eu pegar e passar por umas 20 pessoas. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro tá falando de reabrir comércio, cara. Meu Deus, a linha nem achatou no Rio de Janeiro, os caras estão reabrindo já. Em São Paulo, beleza, lockdown, mas ninguém respeita. A galera tá saindo na rua como se fosse um dia normal. Os comerciantes abrindo as lojas de madrugada. Então, é uma falta de fiscalização e uma pseudo-quarentena, né? Enquanto tiver caso em qualquer lugar do Brasil, em excessividade, como é em São Paulo, não vai passar, entende? Vai, tipo, beleza, passou aqui, mas vai chegar de novo. E a gente vai precisar fazer uma quarentena em Quedas mais uma vez. Então, é foda, né, bicho? É por isso que eu estou tentando tranquilizar vocês. Gradativamente, nós vamos ficar imunizados. Mas precisa ser gradativo. Porque se fizer a tal imunização de rebanho, nosso sistema não vai aguentar. Ou seja, você vai chegar no hospital precisando de tratamento de qualquer coisa. Vai lá. O Vladson foi cortar a árvore e decepou o dedo fora. Ele precisa ir para o hospital fazer um curativo, fazer ponto. Não vai ter para ele. Né? E se for um corte muito complicado, pode ser que ele tenha sérios problemas. Então a questão é essa, gente. É só a gente não encher o sistema. É só para isso que está sendo. Mas eu concordo plenamente contigo. Mas daí eu venho e puxo a orelha de todo mundo. O que a gente vive com dengue hoje, gente? Cada um tem que cuidar só do seu quintal. Né? Que se a gente tivesse os mosquitos que estão na natureza, seriam bem menos e os casos de dengue seriam menores. Então, é uma questão de conscientização. Por isso que eu vejo o seguinte, claro, eu, professor, não poderia falar diferente. A saída que nós temos é a educação. E é por isso que a gente está aqui para tentar passar alguma coisa de bom para vocês. Mas fiquem tranquilos, gradativamente, todos nós vamos ser imunizados. Logo, logo nós vamos ter vacina. Logo, logo quer dizer 1 ano, gente. E se for 1 ano é tempo recorde. Mas vai ser, porque hoje todos os grandes países estão envolvidos nisso. Ah, e ebola demorou 5 anos. Sim, mas, gente, por favor, vamos pensar um pouco. Ebola. Aonde que é o problema? Ebola, vocês sabem que está tendo uma endemia de ebola? Agora, nesse momento? Eles estão tendo problema com ebola. Mas é lá na África, não é na Europa, não é nos Estados Unidos. Opa, coronavírus está onde? Está na Europa, nos países ricos, está nos Estados Unidos. Então eles estão se mexendo para fazer o que tem que ser feito. Então, gradativamente, nós vamos sendo imunizados. Logo, logo vai ter remédio mais eficiente. Logo, logo vai ter vacina. E daqui a pouco a gente vai voltar a ser um novo normal. Um novo normal. Tá bom, gente? Então, fica um abraço para vocês. Divulguem aí o que a gente está fazendo. Se cuidem. O Igor falou, eu vi uma reportagem. Deixa eu abrir aqui, Igor.
Eu vi uma reportagem, eu não acreditei quando li. Oxford disponibilizou supostas assim. Sim, o Brasil conseguiu, com muita briga, conseguiu se colocar novamente nos grupos de testes, porque tinha saído, né? Nosso governo não tinha aceitado ficar no grupo que está fazendo vacina e desenvolvendo, e agora nós conseguimos nos colocar. Vai começar o teste semana que vem. Mas é um teste. Veja que demora. Eu sei que a Júlia também falou alguma coisa aqui. Eu ouvi hoje de manhã no noticiário aqui que estão negociando também, se isso aí tiver um resultado positivo, para que o Brasil possa fabricar essa vacina, caso ela tenha sucesso, e depois distribuir na América Latina. Tá tendo essa briga, né? Porque vocês não tenham dúvida nenhuma que vai ficar para os países ricos e os países pobres vão ficar para depois. Então tá tendo uma briga aí de direitos iguais e tal. Então por isso que é muito importante o Brasil permanecer no grupo de pesquisa. Nós temos pesquisadores extremamente qualificados para fazer isso. Nós sabemos mexer com doenças que têm esse caráter. Então é muito importante que o nosso país se alinhe com o eixo que está participando disso. Senão nós vamos ficar por último mesmo, tá? Mas é isso mesmo, está tendo teste, sim. O Rio de Janeiro abre um pedaço, fecha outro, tem toda uma questão política que eu acho que eu deixo para um outro momento, né, gente? Uma pressão econômica, política. Mas, assim, eu acho que serve de lição para nós. Cara, nós não podemos deixar chegar ao país do jeito que a gente está, ou seja, não tem, a saúde não tem para todo mundo, não é hoje, né? Nós não temos saúde para a população brasileira, não é hoje, não é por causa do coronavírus. Se você for visitar uma cidade um pouco maior e for num posto de saúde, você vai ver isso, não tem. Então, nós temos que abrir a mente, nós temos que observar o que acontece no país, esquecer politicagem, esquecer siglas e pensar e tentar escolher alguém decente. Eu sei que é muito difícil, mas só vai melhorar a hora que a gente tiver mais consciência, tá? E realmente, se o cara que está lá em cima, ele foi lá para cima, ele está lá para fazer o que a gente precisa. Não interessa se você votou nele ou não. E se você votou, você é responsável sim por ele estar lá. Então a gente tem que pensar nisso para a gente ter um país melhor. Beleza, gente? Encerro aqui. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, se alguém quiser conversar, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, tá bom? Vou parar a gravação. Um abraço, obrigado a todo mundo, tá?